Olá, queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, aqui em Fortaleza. E vai começar o nosso minuto do Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus 7, 21 ao 29, um texto conhecido por muitos que eu queria partilhar aqui com vocês. Primeira coisa, meus irmãos, Jesus está naqueles capítulos sobre o discipulado. O Senhor está falando aqui sobre o seguimento a Ele. E como o seguimento de Jesus é uma lei, o Senhor vai colocar os sims e os nãos, assim como na lei antiga. Nós temos na lei do Senhor, nos 613 mandamentos, nós temos os sims e os nãos. Nós temos os conselhos e nós temos os limites, o que é permitido e o que não é permitido. Então, a primeira coisa importante, o Senhor vai dar um não, um limite, o que é que não se pode fazer. E essa explicação, ela vai nos remeter imediatamente ao contexto de Eva. Todo mundo explica, não é, que o pecado de Eva foi a desobediência. Mas o pecado de Eva foi, ela queria os frutos e não a Deus. Ela queria apenas as bênçãos, ela queria apenas aquilo que vinha das mãos de Deus, mas não queria a mão de Deus. Por isso que o Senhor vai dizer, comigo você caminha nos sims e nos nãos. E aí o Senhor vai dizer, nem todo o que diz a mim, Senhor, Senhor. O que significa esse dizer, né? Pode acontecer um processo de divórcio dentro de nós, entre o que nós dizemos, o que nós pensamos e o que nós queremos. Aqui nós temos três coisas, nós temos o alto-falante, nós temos a palavra e nós temos a intenção. Quando uma pessoa diz alguma coisa, nós só conseguimos ouvir o som e a palavra que a pessoa diz, mas nós não conseguimos ver a intenção. Então pode ser que alguém diga uma coisa, pensando outra e desejando outra. Qual o nome disso? Um divórcio interior, uma paralisia interior. Imagine que as rodas do seu carro, cada uma quer ir numa direção. O que vai acontecer com o seu carro? Ele vai parar, ou pior, ele vai entrar em uma colisão. Nem todo aquele que me diz, e aqui, meus irmãos, não é uma crítica a quem fala, é uma crítica a quem está divorciado. É o mesmo tema de quem usa máscaras, só que agora não tem máscaras na imaginária da pessoa, na imagética da pessoa. As máscaras são por dentro agora. Aí o Senhor diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Por que Senhor, Senhor? Três explicações. Primeira explicação, quando é dito um nome duas vezes, ali o Evangelho está nos dizendo que a pessoa é uma coisa e se tornou outra. Houve um divórcio. Então vamos dar um exemplo. Existe aquilo que eu sou na minha essência e existe aquilo que eu me tornei. Quando essas duas coisas estão separadas, nós temos o Senhor, Senhor, duas vezes. Segundo, nós temos o mundo de dentro e o mundo de fora. É como se o mundo de dentro não correspondesse mais ao mundo de fora e o mundo de fora não correspondesse mais ao mundo de dentro. E também nós temos aqui os dois movimentos do discípulo. Os movimentos do discípulo são para cima e para baixo, subir ou descer, ir ao encontro do mestre ou descer. Movimentos do discípulo. Por isso Jesus Cristo fala em Senhor, Senhor. Terceira explicação. Senhor, Senhor seria também a duplicidade da criação. Quando Deus começa a criar as coisas, Ele é o um, e as coisas começam a se tornar a partir do dois, do movimento. Por isso, Senhor, Senhor. Deu para entender essa explicação? Ela é um pouco filosófica, mas eu acho muito válida, né? A gente às vezes vive uma vida assim. É uma coisa na cabeça e outra coisa no dia a dia. É uma coisa no discurso e outra coisa na vida. Então, essa dicotomia, tem uma palavrinha para isso que me fugiu agora.
Nessa filosofia recente, seria o contexto da praxis, né? O discurso e a prática, né? Tudo alinhado. Quem diz Senhor, Senhor a mim, não entrará no reino dos céus. Não entrará, não fará parte do próximo éon. Aqui Jesus Cristo está trazendo para nós a doutrina do julgamento, do dia do Senhor, do dia da vingança de Deus, onde ele vai recompensar a uns e vai castigar a outros. Mas é aquele que faz. Então vejam aqui a dinâmica das palavras. Legon, que seria o que diz, e poion, que seria aquele que constrói, aquele que produz, aquele que fabrica. Esse poion aqui, que é a palavra poiesis em grego, significa aquele que produz dia a dia, não é? Vou dar um exemplo. Para eu escrever todas essas coisas ao redor, não pode ser de uma vez só, até porque eu posso escrever qualquer coisa, mas eu tenho que fabricar, eu tenho que construir dia a dia. É a minha vida interior que é produzida dia a dia. Minha vida interior que é produzida pouco a pouco. Isso seria o poiesis ou poion, aquele que constrói todos os dias a vontade do Pai que está nos céus. Esse é o que vai ter recompensa. É aquele que construiu toda a sua vida interior. Vocês recordam aqui, nós estamos saindo do jardim e nós estamos agora na direção da construção da casa. Então, quem é que vai participar desse novo éon? Quem é que vai participar dessa graça que Deus está reservando para nós? Não é aquele que diz, porque a palavra humana tem que ser acompanhada de decisões. Então a palavra tem que ser processada aqui dentro, no interior do nosso coração. E isso aqui é muito interessante, não é? Até muitas pessoas que aconselham dizem o seguinte: observem o que as pessoas fazem e não apenas o que elas dizem. Então aqui nós estamos dentro da tradição do evangelho de hoje. Aquele que me diz Senhor, Senhor, aquele que é dividido, aquele que é ambíguo, aquele que é escamoteado, aquele que é camaleão, aquele que é fingido, não é? Este não está fazendo nada por si e nem por Deus. Este está apenas se enganando, porque ele diz, mas ele não constrói a própria vida. É uma espiritualidade alta, uma espiritualidade de decisões. E não alguém que está sempre incerto, alguém que está sempre oscilando. É alguém que construiu como um artesão as pedras para a sua própria vida interior. Sair do jardim apenas, colocar o jardim dentro da casa e construir a casa, né? Construir a vida espiritual. Avançando, muitos dirão a mim naquele dia, ele vai ser o juiz. Isso aqui é a tradição de Enoque. O que é dito no livro de Enoque? Que o Messias precisa ser 4 coisas, uma delas é o juiz. E muitas pessoas, muitos judeus inclusive, eles criticam Jesus por isso, porque dizem que Jesus não fez nenhum julgamento. Aí o Senhor diz, o julgamento não é agora. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, de novo, ainda estarão incertos, ainda estarão na ambiguidade, ainda estarão no divórcio interior. Senhor, Senhor, não foi no teu nome, e o que é no nome? Na pessoa. Não foi no teu nome, não foi na tua pessoa que nós profetizamos? Não foi no teu nome, segunda vez, que demônios expelimos? Terceiro, não foi no teu nome que muitos milagres fizemos? Então, essa é a pergunta do julgamento. Não foi no teu nome? O que é no nome? Na pessoa. E o que significa na pessoa? Em sintonia, em comunhão, construído nele. Não foi em teu nome? E aqui tem uma coisa que eu escrevi acho que há 3 anos e que é verdadeira. Ministério não salva. Serviço não salva. O serviço ele é a reverberação do que você vive interiormente. Mas nós vivemos errado
o nosso serviço a Deus. Nós queremos ser salvos pelo nosso serviço a Deus. Talvez seja uma visão um pouco platônica da vida, né? Uma visão do demiurgo, a gente construir o mundo, né? É o contrário. Eu vou fazer do lado de fora aquilo que já existe dentro de mim. Tem uma palavrinha que eu acho linda, que é dita de São Bernardo, né, sobre Nossa Senhora. Ela foi mãe dele na alma antes de ser mãe dele no corpo. Então aconteceu no ventre de Maria o que já tinha acontecido dentro dela. Eles então vão perguntar: não foi na tua pessoa, no teu nome, não foi na tua identidade. Então, o nome aqui, meus irmãos, não é só usar o nome, em nome de Jesus. Não, não é isso. O nome de Jesus significa na pessoa, em sintonia com ele. Então eu declararei, aqui é sentença de julgamento. Então eu vou declarar, então eu vou me manifestar. E qual vai ser minha manifestação? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem uma palavrinha aqui para isso. A iniquidade é a anomia. O que seria isso? Apartai-vos de mim, trabalhadores da injustiça. Vocês nunca se preocuparam com a minha lei, vocês nunca se preocuparam em viver de acordo com meus estatutos. Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo uma coisa muito séria. Ele está dizendo: médico, além de ajudar os outros, tome o remédio. Além de ajudar os outros, seja uma pessoa curada, porque não adianta você ajudar os outros, mas não viver de acordo com o que você diz. Todo, pois, o que ouve a mim as palavras estas. Então, primeira coisa, ouvir. Por que ouvir? Porque foi o primeiro sentido que a serpente feriu em Eva. De que maneira a serpente conseguiu derrubar as barreiras de Eva? Primeiro, ela conseguiu fazer isso tirando de Eva a palavra de Deus e ferindo os ouvidos de Eva. Por que isso aqui é tão importante? São duas mentiras. Uma mentira sobre Deus e uma mentira sobre o homem. Então, quando Jesus diz, escute minha palavra, ele está dizendo, preste atenção, acuem, né, o verbo. Preste atenção, é o Shema Israel. Por que Shema é o primeiro mandamento? Eu quero curar você daquilo que a serpente fez. Aquele que ouve as minhas palavras, primeira instância, o altar da consciência, e põe em prática, poiei. O que é o poiei? É aqui no coração. Lembrando que o coração é o núcleo, o cerne, onde todas as coisas confluem. Todas as instâncias da minha vida vão ser discernidas aqui. Aquele que no coração pratica as mesmas será um homem sábio. A sabedoria, não é? E aqui a palavra fronimo. O homem sábio, ele é aquele que conseguiu aprender a viver. Então, quem escuta e obedece está construindo uma vida na sabedoria, que é rocha. Este construiu a casa. O que é construir? É a vida interior, a vida espiritual. Este construiu a casa dele sobre a rocha, Petran. Olhem só, quando a gente vai para o hebraico, nós temos algumas palavras para a rocha. Tsur, que significa um pedação de pedra, né? Tsur. Sela, que significa um rochedo alto, um paredão, um penhasco. E Eben, que significa as pedrinhas de construção. Quando o Senhor vai usar essa palavra, ele vai usar a palavra em grego Petran, né? E o que é Petran, ou Petran, né? O que é Petran? Petran significa essa rocha grande, Selá, não é? Essa rocha de construção, a montanha. Esse que é sábio construiu a vida dele, construiu a casa dele sobre a rocha. O que é construir sobre a rocha? Construir no alto. Pergunto a você, construir no alto é mais fácil? É mais fácil levar material para cima ou para baixo? É mais fácil construir uma casa num penhasco ou construir uma casa numa planície? Onde é mais fácil construir? Agora eu pergunto, onde a casa vai ficar para sempre? Até hoje, quando você vai nessas cidades antigas, quais são as construções que estão de pé até hoje, resistindo milênios? As que foram construídas no alto e que foram construídas sobre a rocha. Por que no alto? Porque quando vem todo tipo de intempérie, quando vem todo tipo de situação contrária, ela vai montanha abaixo. Os deslizamentos, tudo. Aí o Senhor vai dizer,
Desceu a chuva, broqué. Vieram os rios, potamoi, e sopraram os ventos. Eu fiz aqui uma interpretação pessoal sobre isso e queria partilhar com você. Chuvas seriam as provações. Chuvas seriam a lei do retorno. Tudo na nossa vida vai passar pela lei do retorno. Segundo, vêm os rios. Aqui, meus irmãos, então explicando de novo, a chuva seria a provação. Deus que vai nos provar para ver se nossa construção se mantém de pé. Os rios representam a lei do retorno. Tudo que você lançou vai voltar para você. E sopraram os ventos. Os ventos são as tentações. Provações, lei do retorno e tentações. Vieram as três coisas. Se lançaram contra a casa. E a casa, aquela, não caiu, porque estava ordenada, determinada, fundamentada sobre a rocha, fundamentada sobre Sela, fundamentada sobre aquilo que é um grande rochedo. E todo que ouve a mim estas palavras e não pratica, me poion, as mesmas será semelhante a um homem tolo, moró, um homem que não tem o discernimento da palavra. Eu também criei uma maneira de explicar isso de um modo muito simples. Quando a gente raciocina, quando a gente tem um escrutínio, o que acontece? Dentro de mim se sentam duas instâncias para deliberar: a psique e a consciência, o eu e a consciência. Essas duas instâncias vão debater. Quando eu tenho a lei de Deus em mim, quando eu tenho a palavra de Jesus em mim, quando eu tenho a lei do Senhor em mim, se sentam aqui três instâncias: a psique, o ego, a consciência e a palavra do Senhor. E dessa maneira, os três vão deliberar. Por isso que eu tenho uma casa sobre a rocha. Mas o que não faz isso é um tolo. Construiu a casa sobre a areia. E aqui eu tive outro insight aqui, né, que eu queria partilhar com vocês. É aquela casa que nunca está pronta. Vocês já viram obras que demoram anos e anos e sempre que você vai visitar nunca está pronta? Esta é a casa construída sobre a areia. Era mais fácil construir ali, mas a casa nunca está pronta. E mesmo sem a vida espiritual estar pronta. E é isso, meus irmãos. Para mim, essa é a sentença de hoje. É o Senhor me perguntando: Padre Elano, quando é que vai estar pronta a sua vida espiritual? Ou você vai ser sempre uma promessa para o futuro? Há pessoas na igreja que são sempre uma promessa para o futuro, não é? Não, vai dar certo, eu vou melhorar, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é uma casa construída sobre a areia. Desceu a chuva, provações. Vieram os rios, lei do retorno. Sopraram os ventos, tentações. Os ventos bateram contra a casa. Os ventos bateram contra a casa. E a casa caiu e a sua queda foi grande. Foi uma queda grande. Por quê? Porque o coração estava dividido. Porque não tinha Deus como seu único Senhor e esposo. Essa é a palavra Kyrios, né? Senhor. É porque o coração inteiro não estava. O coração estava dividido e era impossível fabricar a vida num coração dividido. Quando terminou, as pessoas ficaram maravilhadas. Aí aqui quero terminar com essa explicação. Elas não se converteram, elas só ficaram fascinadas. Que a nossa vida espiritual esteja pronta, que nós sejamos pessoas de essência, não apenas de eficiência, que tenhamos uma sintonia profunda com Deus, que não sejamos apenas de fascínio, mas de seguimento. Hoje celebro na Igreja da Glória, 18h30, logo depois tem cenáculo para os casais. Você que deseja ouvir mais, na Glória eu termino de explicar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, comente, compartilhe. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.